Ora, bom dia, o meu nome é Ricardo. Hoje estou com o António, José Carlos e o Lex Liber. Vamos começar com o António, que nos vai falar de um tema muito importante e muito interessante sobre o nosso Estado. Olá, bom dia a todos. Hum, Ora, o meu tema de hoje é um tema que será controverso, que é: quero pedir a insolvência do Estado. Ou seja, quero pedir que o Estado feche porque está falido. E em que é que eu me baseio legalmente para poder fazer esta exigência? Precisamente como pegando no conceito de que o Estado é uma empresa. O Estado é uma estrutura empresarial que gera milhares de serviços aos seus clientes, que somos nós, os cidadãos. E, portanto, se é uma empresa que está a gerir serviços para fornecer aos seus cidadãos, não ou no fundo aos seus clientes, não passa de uma sociedade como outra qualquer. Então, sendo assim, e olhando para o nosso Código das Sociedades Comerciais, temos aqui o célebre Código do artigo 35, que diz qualquer coisa, em termos resumidos, isto: obriga os sócios das sociedades que tenham perdido metade do capital social a confrontarem-se e tomarem medidas saneadoras da situação, dignificar o tecido empresarial português e propor um ano zero. Ou seja, o, o artigo 35 diz que uma determinada empresa já perdeu o seu capital, já, já não tem fundos para cobrir as dívidas a que contraíram, então terão que ser os próprios acionistas a arranjar uma solução para passar para contas zero. Há várias formas: há emagrecer a empresa, há vender participações, parte da empresa, há fazer layoffs com o pessoal, ou, em termos limites, pedir a insolvência. E porquê eu falo da insolvência? Porque, efetivamente, o Estado está muito preocupado em que as empresas não estejam a fazer atividades não só que vão contra a concorrência, mas também que vai ser lesiva para todas as pessoas que estão envolvidas: trabalhadores, fornecedores, pessoas, credores. E, portanto, o Estado teve o cuidado de criar um código específico, através deste Decreto-Lei 53, de pedido de recuperação ou falência das empresas. Ou seja, o Estado está muito preocupado em que qualquer empresa que não esteja em condições viáveis económicas tenha que ter uma solução, indo para o seu limite, a falência, ou seja, a insolvência. E, olhando para isto, eu digo: eu tenho que pedir a insolvência do Estado, porque o Estado está nesta situação. O Estado deve mais do que produz. O Estado tem anualmente déficits, ou seja, prejuízos anuais que estão desde 1981 até 2023 sempre em prejuízo, ou seja, não é 3 anos como numa empresa comercial normal, que deveria, ao fim de 3 anos de prejuízos consecutivos, terá que criar esta reforma da empresa. O Estado vai há 40 anos de prejuízos sucessivos. Portanto, é uma situação que eu considero muito, muito importante. E quem é que pode pedir insolvência?
terá que nós, cidadãos, podemos pedir insolvência ao Estado? Ora, o processo de insolvência diz assim: para iniciar um processo de insolvências, o pedido pode ser feito por credores, ou seja, pessoas cujos sejam credores do Estado. Ora, qualquer cidadão neste momento, transformou-se há muito tempo em credor do Estado. E porquê? Não só porque, através do IRS, nós damos um adiantamento ao Estado para o Estado, no fim do ano, depois acertar essas contas, e, portanto, a partir neste momento, todos nós já estamos a emprestar dinheiro ao Estado, portanto, somos credores, mas pior do que isso, há uma dívida muito maior que é os descontos da Segurança Social, em que esses descontos da Segurança Social nos transformou mensalmente, desde o ano que começámos a trabalhar, em credores do Estado, porque o Estado hipoteticamente vai nos fazer reverter algum, mas é hipoteticamente. Portanto, nós somos credores porque eles têm o dinheiro na nossa mão. Sendo assim, na mão deles, peço desculpa. Sendo assim, então, qualquer um de nós deve pedir insolvência ao Estado. E é este o desafio que eu faço a todas as pessoas que me estão a ouvir. Vamos fazer uma petição a pedir a insolvência do Estado como legítimos credores. Pronto, temos que arranjar um advogado, segundo dizem, mas vamos fazer isso. E a questão que se põe à frente é esta. Mas este homem é completamente inconsciente. Então vai pedir a insolvência do Estado. E depois, como é que vai ser? O que vai acontecer connosco? Como é que vai haver mais este negócio de nos garantir estes serviços de saúde, de educação, de segurança? Como é que vai isso acontecer? A empresa vai à falência, tudo vai à falência. Ora, vamos ao mercado. O que acontece nas insolvências? Há normalmente duas soluções para as insolvências. Primeiro vem um credor muito grande ou uma empresa concorrente muito grande e diz: eu compro a massa falida e fico eu com tudo. Isso acontece, mas para o Estado ia ser um pouco mais difícil. Iríamos voltar à situação da morte de Dom Sebastião e que tivemos aqui espanhóis que receberam a empresa por herança, que foi a empresa Reino de Portugal, mas neste caso teria que vir comprar. Ora, isto neste momento, pelas regras internacionais, era quase impossível, ou é quase impossível, que haja uma compra efetiva, ou seja, passarmos a ser espanhóis, ou passarmos a ser franceses, ou passarmos a ser americanos, ou chineses, de uma forma administrativa clara, a anexação deste país por outro país. Praticamente é impossível pelos acordos internacionais. Então, se estamos numa situação que é quase impossível a entrada de um concorrente de dimensão, o que acontece nas outras insolvências, quando assim não é pura e simplesmente a substituição da grande empresa que faliu por dezenas de pequenas empresas, cada uma delas que diz: olha, aquela empresa faliu, tenho aqui uma oportunidade, vou fazer aquele serviço que eles deixaram de fazer. E então, a solução simples de resolver a insolvência de Portugal era deixar que investidores vissem que existia aqui uma oportunidade, uns para o ensino, outros para a segurança, outros para a justiça, e juntar todos esses interessados e cada um deles comprar a sua parte, ou não comprar, ou iniciar uma atividade
nessas áreas que o Estado vai deixar de cumprir. E o mais cético vai continuar-me a dizer: mas sendo assim, vamos ter os capitalistas a explorar as pessoas. E eu pergunto, porque efetivamente, quando as empresas põem no processo de comércio, vão sempre tentar ter o seu melhor resultado. Mas sabemos que estas pequenas empresas, quem procurar fazer os seus melhores resultados, vão fazê-los como? De forma consciente, de forma bem gerida, porque eles sabem que são eles que estão a arriscar o dinheiro deles. Agora pensem, nós neste momento, o que é que nós temos a administrar a empresa grande chamada Estado? Temos pessoas que nem sequer são os acionistas, ou são acionistas de muito baixo valor, onde têm muito mais a ganhar com o que podem roubar dentro do Estado do que com o benefício que o Estado lhe pode dar. E então pergunto, em quem é que eu vou confiar mais? Num serviço de segurança em que alguém investiu para que esse serviço de segurança se possa se fazer e ter um cuidado da administração extremamente seguro, porque é o seu dinheiro que está investido lá e é ele que pode perder, ou vamos acreditar num ministro da administração interna que não meteu dinheiro nenhum, às tantas meteu menos que nós, não tem nenhuma responsabilidade sobre aquilo, pode ganhar nos negócios indiretos lá dentro e não tem que prestar contas sobre os prejuízos que aquilo dá. Então, olhando para este cenário, eu tomei a decisão. Quem quiser vir comigo, vamos pedir a insolvência do Estado. Muito bem. O António penso que explicou muito bem como é que o Estado nem sequer pode funcionar por causa do conflito todo de interesses que existe à volta da sua atuação. Alex, estás connosco no pedido de insolvência? Obviamente, eu completamente alinhado para o pedido de insolvência do Estado, até porque ele é o grande provocador de quase todos os males da sociedade. E pegando no último ponto do António, aquelas pessoas que falam em segurança e que a história a segurança tem que ser assegurada pelo Estado, todos nós já vimos que ela mais ou menos não funciona, ou quando funciona é mais ou menos ao calhas, não é? Porque para funcionar tinha que ter muito mais policiamento e segurança, e não podia haver tanta criminalidade, e ultimamente tem vindo a aumentar até os casos de morte. Mas é só pensarmos como as empresas privadas trabalham, não é? Porque é do interesse da empresa defender o seu cliente para ganhar mais cliente. E se pegarmos e fizermos uma abstração, isso já existe hoje em dia, que se chamam companhias de seguro, não é? Tens uma companhia de seguro, bates com o carro e a companhia de seguro, uma com a outra, resolve o problema e trata de ressarcir os danos ali de quem tem culpa e quem não teve, e as coisas funcionam naturalmente e organicamente e normalmente não há chatices. É uma das bandeiras dos libertários, é a segurança privada, e quando se fala nisso a qualquer pessoa que nunca teve contacto com com o libertarianismo, tipo, começa a chorar porque, não, porque a segurança, quer dizer, ela já não funciona de nenhum jeito. O único jeito que ela tinha de funcionar era como empresa privada.
como é óbvio, como o mercado trabalha. Só que, pronto, isto é um bocado ainda mito para eles, mas o que é certo é que o livre mercado e e a venda de serviços funciona, sempre funcionará e vai continuar a funcionar. Serviços que são prestados, não é como o Estado que promete um serviço que nunca cumpre, ou quando cumpre é francamente mau. Eu só, em complemento ao que foi dito, tanto pelo Lex como pelo António, eu proponho que avancemos também com uma ação acessória, uma ação judicial de gestão danosa, que é contra o governo português. Porque realmente, se o Estado está falido e se realmente está insolvente, não tem capacidades de continuar assim, o que eu acho é que houve um caso flagrante de gestão danosa pelo nosso governo, não só por este, mas por todos os últimos 100 governos que existiram antes, mas e eu acho que também a coisa nunca esteve tão má. José Carlos, como é que é possível então que o Estado, ao mesmo tempo que arrecada impostos, mais impostos a cada ano que passa, está de facto insolvente? Como é que isto é possível? Bom, epá, é possível porque é um esquema de pirâmide, não é? Nós já temos conversado sobre isso. Esta coisa do Estado de Providência é uma pirâmide que funciona às gerações, com direitos adquiridos, que terá de ser paga por uma geração seguinte que nem nasceu, mas já está decidida a vida dela. E no entanto, é continuar a alimentar isto. Ainda hoje há notícias sobre aumentos de pensões, aumentos de acordo com a inflação, a carga fiscal parece que é a maior de sempre, exatamente por isto, até porque os pensionistas é a maior parte da população e essa população vota. Não é? E vota, e então quem assume o poder, uma forma de se perpetuar é agradar aos eleitores dele, neste caso, com consequências para os outros todos que têm que sustentar esta máquina, esta pirâmide e esta falência. Eu nunca tinha ouvido esta ideia e gostei muito. É profundamente sedutora e interessante. O artigo 35, aqui que eu vejo, ou seja, não sendo jurista, aqui o único problema que há aqui, acho eu, não sei, é que o Estado não tem um capital social, não se constitui um Estado e não se mete um capital a abrir, tem um ativo e tem um passivo. Vamos assim dizer, tem um ativo, tem passivos, nós já vimos que não tem um capital social. Isso é as sociedades. Agora, se calhar, nós, se esta ação não for, se calhar, inconsequente, mas pelo menos barulho poderia fazer, nós temos outra forma. E eu, enquanto o António estava a falar, fui aqui pesquisar na internet uma empresa pública, a RTP, todos conhecem. Nós somos sócios da RTP, quer queiramos, quer não, porque eles dizem que a RTP é nossa, como a TAP é nossa, é tudo nosso, não é? Nós somos sócios. E se nós formos às contas da RTP, as últimas publicadas são de 2001. Não, 2021. Peço desculpa. 2021. E, curiosamente, as contas da RTP, portanto, se forem aqui ao relatório de contas, é na página 154, tem aqui o balanço. E a RTP, que tinha um capital social de 1.432 milhões de euros, já destruiu 1.588 milhões de euros ao longo da sua atividade. O que significa que está tecnicamente falida. Tem um capital próprio negativo de 12 milhões de euros. 12 milhões e 100 mil, que é o que está aqui. Ou seja, e o que o artigo 35 diz das sociedades é os administradores ou sócios
Quando se perde metade do capital social, ou seja, no caso, teria de ser quando a sociedade teria ainda 700 milhões de positivo, mas já passou esse patamar há muito e já está negativo, devem, é obrigação, pedir a acionar este artigo 35, pedindo, por exemplo, a dissolução da sociedade ou a redução do capital, ou, está aí não, entrada, ou um aumento de capital e os sócios reforçarem o capital da sociedade. Agora, nós, involuntariamente, não é? Pelo menos eu não queria ser sócio da RTP, sou. E se calhar podemos também avançar com esta petição, ou com este pedido, pedir a insolvência pelo artigo 35 da RTP e se calhar de outras empresas públicas. Mas a RTP é conhecida, não é? É uma ferramenta, talvez das principais ferramentas de propaganda do governo. Tem vários aparatos chiques, não é? Ou boys, no comentariado e nas coisas que nós sabemos e no jornalismo, nessa promiscuidade que existe entre partidos e comunicação social. Portanto, a RTP é a casa-mãe e, na minha interpretação, nós podemos pedir, porque nós somos sócios da RTP. E a RTP já estourou há muito tempo, segundo as contas que aqui estão, e estão auditadas. O revisor oficial de contas, eu fui ver, verificou e não pôs nem ênfase nem reservas relativamente àquisto que aqui está publicado. Portanto, nós temos o direito de pedir a dissolução, pelo artigo 35, da RTP. Portanto, e no fundo é isto, ou seja, podemos, além de pedir a do Estado, a insolvência, eu vejo que o Estado não tem um capital social, não é uma sociedade, ok, mas o Estado montou-se com várias sociedades, de onde nós somos sócios, e é a nossa obrigação, pelo artigo 35 do Código de Sociedades Comerciais. José Carlos, eu posso estar enganado, mas o Estado tem capital, porque tendo bens é tão bom como tendo capital, não é? Epá, isso é tudo verdade, ou seja, não é, ou seja, o artigo, vamos já, ou seja, estou aqui a ser literal do artigo 35. O António justificou e justificou bem, para mim há aqui, pelo menos para fazer barulho, há matéria. O que o artigo 35 diz, o capital social, ou seja, uma sociedade, portanto o Estado não é uma sociedade constituída e não tem um capital social, ou seja, se o Dom Afonso Henriques, quando começou isto, se calhar não eram escudos, eram coroas ou qualquer coisa, ou aqueles dinares do Império Romano, teria que constituir, ok, o nosso capital social é a abertura do Estado português. Depois, conforme despesas e receitas, neste caso já estaríamos mais que falidos há muito tempo. Mas seria assim, portanto, literalmente não existe, não é, como sociedade. Mas as sociedades, ou seja, dou aqui o exemplo da RTP, mas há outras, como nós sabemos, se fomos às contas da TAP, e se fomos às contas de outras empresas públicas, das parapúblicas e disso, temos matéria aqui onde nós somos os sócios. Pelo menos a mim, dizem que aquilo é nosso, não é? Aquilo também é nosso, portanto eu sou sócio e posso pedir isto. Portanto, seria de facto nós pormos um processo contra nós próprios, basicamente. Não é contra nós próprios, a sociedade não tem viabilidade, não é? Porque a sociedade, por exemplo, a RTP, naquilo que ali está, teve 1.400 milhões de capital social. Eu nunca tinha visto as contas da RTP, não me interessava. Sabia que aquilo é um fundo e nós pagamos umas taxas sobre a RTP, recebe também do Orçamento de Estado para fazer umas coisas de benefício social qualquer, de serviço público, que se diz, que há umas óperas na RTP2, não sei como é que funciona. Sei é que desses 1.400 milhões de euros de capital social, já estourou 1.500, quase 1.600 milhões de euros em prejuízos. E está com 12 milhões de prejuízo. Ou seja, a RTP cai diretamente no artigo 35 do Código de Sociedades Comerciais. O que significa que os seus administradores e gerentes que respondem ao acionista, que somos nós, não estão a ser competentes. Porque o artigo é claro, diz, quando se perde metade, não é quando está a prejuízo, é quando já está falido, é quando se perde metade dos capitais. Portanto, quando o capital próprio estaria nos 700 milhões de euros, eles teriam que acionar o artigo 35 e que não o fizeram. Nós somos sócios,
temos matéria para avançar, julgo eu. Gosto da ideia. António, que achas desta minha ideia visto que o governo tem realmente atuação criminosa, será passível do processo crime ou não? Contra a gestão danosa. Sim, quer dizer, por isso mesmo é que eu coloquei aquele ponto de qual é mais confiável, se é os administradores de uma estrutura como o Estado ou os administradores de pequenas empresas que estão, ou outras empresas, ou várias empresas que estão a fazer serviços que o Estado deveria assegurar. Precisamente porquê? Porque o modelo que nós temos, como o José Carlos disse, não temos capital próprio, porque não há forma de dizer qual é o capital próprio. Os administradores não têm responsabilidades sobre a má gestão, porque se reservam à ideia de que nas eleições as mesmas farão a sua pena. Se foram maus, são postos fora. Mas, efetivamente, há aqui um elemento que é o espólio de uma riqueza que afeta todos nós. E, portanto, eu considero que isso, quando há espólio, seja por incompetência, seja por interesse pessoal, configuram um aspecto de gestão danosa. E, portanto, acho que uma ação contra todos os governantes de gestão danosa, acho que também seria bem-vindo, porque há razões para isso. De qualquer das formas, não havendo um capital, até porque é difícil definir qual é o capital do Estado português, porque o Estado brinca com os capitais das pessoas conforme ao seu belo prazer. Por exemplo, ainda agora as novas leis das rendas, que é eles não têm capital, eles não têm casas, eles não têm estrutura, então vão ao capital dos outros e roubam o capital dos outros. Portanto, o Estado não se vai conseguir definir qual é efetivamente o seu capital. Eles brincam com isso. Então, acho que, através da gestão danosa e através de 40 anos de prejuízos, temos razões mais que suficientes para pedir a insolvência do Estado. Isto, portanto, o José Carlos falou aqui na RTP, nós já falamos no Estado, e se formos investigar mais 6 ou 7 ou 10 ou todas as empresas do Estado, estaremos na mesma situação. Eu falei na RTP porque isto basta escolher uma que é uma pública. qualquer, sim, exatamente. Portanto, se o Estado ou alguém, obviamente, que este pedido do António, esta ideia, obviamente vai ser ridicularizada. Agora, esta da RTP não pode ser. Porque a RTP é uma sociedade. É uma sociedade com capital e mais, que é de todos nós. Pelo menos é o que me dizem na televisão, na própria RTP. Temos de estar agradecidos porque é de todos nós. Então, sou todos nós, eu sou sócio administrador. Portanto, posso intentar contra os administradores que lá estão, que certamente são vários anos de incompetência, porque o artigo 35 é bastante claro. Quando deve ser acionado e como. E no meu caso, é a opção A, dissolução da sociedade. É menos essa despesa que se tem. Só não gostei, desculpa lá, só não gostei de dizer que a minha ideia pode ser algo de ridicularização. Isso são todas, nós vamos ter sempre ridicularizar. Sim, assim, nós como libertários temos que esticar a corda e eles perceberem que efetivamente nós temos
que há razões objetivas para dizer que eles são incompetentes. O Estado é o fruto da nossa pobreza, porque é o Estado que está a levar o nosso dinheiro. Eu estou absolutamente, e acho a ideia profundamente interessante e atraente, e radical até. E estou mesmo a pensar, acho que devemos mesmo avançar. Mesmo. Esta das empresas públicas é também, no fundo, também contra o Estado, porque estas aqui é que não há forma de dizer que não pode ser aplicado. Sim, porque eu acho que o que o Zé Carlos quer dizer pode ser ridicularizada no sentido de como o Estado não é uma sociedade comercial, podem não se aplicar os artigos do Código das Sociedades Comerciais, enquanto a RTP é uma sociedade. E, portanto, aí seria mais óbvio, e no Estado poderia não ser aceito ou não considerado ou até ridicularizado, porque dizem assim, o Estado não é uma sociedade comercial, portanto, esses artigos todos que vocês mencionam aí nem se aplicam. Portanto, penso que era isso que o Zé Carlos estava a dizer. O Estado tem sempre aquela desculpa da democracia e foram eleitos e são representantes para agir em nome de uma coisa. E voltamos, se calhar, depois temos para outras conversas, porque os votos e o populismo do governo, esse aí já não se chama populismo, como esta ação de agora vai aumentar os pensionistas. O que se vê é que os milhões de pensionistas, porque cada vez são mais, são milhões de votos que sustentam quem lá está, que alimenta tudo isto. E quem está fora não tem forma de se proteger. E esta ação seria uma ação para levantar também o tema, porque o Estado não está só falido agora, mas quando olhamos para a frente, a coisa piora sempre. E a única maneira de continuar a alimentar isto é arrasarmos cada vez mais, cada vez mais. Sim, e mesmo que funcionasse dentro das regras do Código Comercial, nós tínhamos sempre um problema aqui para conseguir resolver. É que quem ia julgar o processo de insolvência era o próprio Estado, através dos tribunais. E por isso nós nunca iríamos vencer este pedido de insolvência, porque o Estado é que decide. Ricardo, desculpa, eu gosto muito daquele filme do Tobey Maguire, como é que era? Tinha aquela célebre frase, show me the money. E quando me vêm dizer há separação de poderes, foi isso que te fez torcer a cara. Pelo contrário. Eu vou te dizer, quem é que paga ao juiz? Sim, eu sei, sim. É o Estado. E aí estamos de acordo. Com o Estado. E o que eu só estava a torcer. Estamos numa luta em glória. Eu só estava a torcer porque há casos em que o Estado é julgado e perde o caso. Portanto, isso não é taxativo que só por ser o juiz a julgar que o Estado não perca os processos. Então, eu só acho que pode estar atacado de um erro de forma, mas acho a ideia, lá está, conceitualmente está muito interessante e acho que é algo que devemos... A RTP era capaz de conseguirmos a insolvência. Sim. E, portanto, aí quase que provavelmente o juiz iria ser justo. O problema é que na insolvência do Estado tu estás a dizer àquele fulano, que vai ser o juiz, que no dia seguinte não tem emprego. Não, mas o que eu acho mais interessante até... Porque ele, se o Estado vai para a insolvência, ele também vai para a insolvência. A ideia é interessante pelo seguinte: imaginemos que nós até prosseguimos com o pedido de insolvência da RTP, por todas as razões que já foram explicitadas, e depois podemos ir por aí fora no setor empresarial do Estado, e que penso que vai ser muito fácil, porque eu acho que todas as empresas estão mais ou menos na mesma situação,
E depois de termos a insolvência de todo o setor empresarial do Estado, em que já ficaríamos muito melhor como sociedade, que não haja dúvida, já teríamos outro caso para o pedido de insolvência do próprio Estado. Mas eu acho que continuo a achar que era interessante avançar com uma queixa-crime contra a gestão danosa, porque está certo que os administradores são eleitos e podem ser exonerados, mas mesmo um administrador que tenha sido eleito, e estou a falar de um administrador como pode ser o governo eleito em eleições, na sua gestão, se for dolosa, se for uma gestão dolosa e danosa para os acionistas, esse gestor está sempre sujeito a uma queixa e pode estar sujeito a um processo de crime, mesmo que seja reconduzido ou exonerado, qualquer esta Ricardo, situação. por exemplo, em tribunal fiscal, o Estado perde a maioria dos processos. O problema é que não é preciso algum arcabouço financeiro, principalmente numa sociedade, para aguentar um processo no Estado. Porque ele, pelo menos em primeira instância, demora quase 6 anos. E mais, primeiro tu tens que pagar, muitas vezes tens que deixar caução, sabendo que todos que leem o processo sabem que tu tens razão. E são 6 anos, a média, mais ou menos, são 6 anos. Outro dia ouvi um fiscalista falar nisso no Observador, muito interessante. E, obviamente, muita pequena empresa ainda não tem esse arcabouço. E não aguenta 6 anos a estar. Porque depois ainda pode haver recurso. E o Estado normalmente faz. Mas a grande maioria, em tribunal fiscal, dos litígios tributários, o Estado perde. Só que não é uma justiça, porque a justiça vem quase uma década ou mais depois do facto. E sendo que nessa década ou mais, o contribuinte tem que continuar a pagar, além da caução que lá fica, ou seja, tens que cumprir, sabendo que é injusto e que tens razão, e tens que pagar, para depois de ser devolvido. Espera aí, 10 anos depois. Mas o Estado não existe precisamente para garantir a justiça e para fazer valer a justiça, e nós pagamos para a justiça, ainda temos que pagar mais? Epá, eu não entendo muito de justiça. A tributária funciona assim. Eu não. Pois, mas A única coisa não que eu deixa de sei, ser justiça, não se é? calhar vocês pensam como eu, epá, se possível não nos metermos em tribunais para resolver coisas, epá, melhor. Porque o que se vê por aí, e o que se ouve por aí, e o que se ouve nos processos mesmo mediáticos, epá, eu não consigo compreender como estão décadas a olhar para coisas, chama-se arguídos às pessoas. Eu, por exemplo, falando do Sócrates, eu já tenho pena do homem, porque a verdade é que o homem destruíram-lhe a vida, não é? Já vão 10 anos e ainda não saiu acusação. Ou não sei o quê, pelo menos não foi julgado. Ele pode ter feito aquilo tudo, pode ser tudo mal, pode ter feito as coisas todas, mas eu começo-lhe a dar razão. Quer dizer, a verdade é que o homem, passado 10 anos, quer dizer, destruíram-lhe a vida, neste estatuto de arguido, ou como é que isto se chama, e a vida profissional, a vida política, foi destruída e, no entanto, prenderam-no, ele esteve preso, vocês devem se recordar disso, foram buscá-lo a um aeroporto com jornalistas à porta, portanto é uma forma de humilhar a pessoa, quase, não é? E até hoje o tribunal não o acusou ainda, ou seja, ele não está a ser julgado, sabia que para mim, quando se prende uma pessoa, é que as evidências são esmagadoras, portanto o julgamento é quase uma formalidade. Mas aparentemente cá não é assim. E isso é algo que eu tenho muito medo, porque é um poder que o Estado tem que aqui em Portugal, epá, assusta um bocado, assusta mesmo. Peço desculpa desta variação, mas... Sim, acho que estamos todos de acordo nisso. Eu Mas resolvi- esta lista é que dá uma dor de cabeça Pois, aqui, isto é já interminável. viste a quantidade de processos, se formos pelo sistema empresa a empresa? É que esta lista é isto tudo.
de empresas que pertencem ao Estado. É verdade, E- António, isso significa que certamente a maior parte delas está a ferir o artigo 35, significa que Então. os administradores são incompetentes, mas quem os nomeia são os representantes dos sócios, que somos nós, que é o governo. Ou seja, o governo está também a ser incompetente porque nomeia pessoas e não os monitoriza, não os controla. Porque eles prestam contas, certamente estas sociedades têm contas prestadas, muitas delas estão auditadas e ninguém olha para elas. Porque é dever dos sócios e dever dos nossos representantes como sócios, porque eu não pedi para ser sócio de nenhuma destas empresas. Não sei se vocês pediram, mas dizem-nos que é tudo nosso e que temos que ter agradecidos por isso. Portanto, como é tudo nosso, como sócios, temos que ir contra os administradores. Administradores que foram nomeados pelos nossos representantes. Sim, isso Eu não nem tenho- assinei para ser contribuinte sequer. Não é? Mas aqui há empresas muito interessantes. Está aqui uma que eu há um pouco tive para parar. Mas, por exemplo, alguém se lembra que o circuito Estoril é nosso? Não. Sim. Olha, está aí a CP. A CP deve ter umas contas Sim, maravilhosas. Essa é CP aquela. também. A Infraestruturas de Portugal também Todas deve ter umas estas. contas. Olha, só de hospitais, está aqui, Circuito Estoril S.A. Que dizem? Podemos ir lá dar um. Privatize. Está aqui, não é privatizar, é fechar. Sim, mas pode ali. ser. Não, Agora, é privatização à força, que é o que eu estou a dizer. Ao declarar insolvente, há um processo de liquidação sim, em é que aquilo depois que eu vai disse, haver um depois alguém proprietário vai que há de ser substituir, privado. alguém vai substituir o serviço. Vai haver, de facto, uma privatização. Bem disse é o uma- Alex, que é assim que isto funciona. Pois é daquelas coisas que normalmente se diz sem o Estado como é que se garante os serviços. E a prova é que, se nós olharmos para aqui, para estas empresas todas, que é para assegurar serviços, qualquer investidor teria muito interesse em estar nestes negócios que aqui estão. Uns de um, uns no outro, mas teriam. E fariam disto negócios rentáveis. António, como é que, em alternativa, como é que daríamos a independência a Lisboa e ficávamos nós porreirinhos da vida? Opa, é assim, há libertários que defendem uma região autónoma para Lisboa. E eu, por acaso, não concordo com isso. Não concordo com isso porque a fonte de poder está toda lá. E então o que iria acontecer era pura e simplesmente a concentração ainda maior de tudo que era poder de decisão e o resto do país ficaria descapitalizado como já está, mas ainda pior porque eles iriam criar todas as medidas. Olha, por exemplo, todas as sedes de bancos estão lá, em Lisboa. Uma medida de Lisboa era ficar com o dinheiro todo de toda a gente que não pertence a Lisboa. Portanto, isso é muito, a entrega, digamos, de uma região autónoma de Lisboa parece ser boa, porque eles iriam, teoricamente, viver do seu própria produção, enquanto todos nós iríamos viver da nossa produção, mas o ponto de partida é que já está totalmente manipulado, porque eles iriam partir com uma situação de poder e uma situação de descapitalização do resto das regiões. Era ótimo que houvesse, eu sou favorável a que não fosse só a região autónoma de Lisboa, fosse a região autónoma de Matosinhos, a região autónoma do Porto, a região autónoma de todas as pequenas localidades e todas as zonas urbanas e todas
as partes comuns de de proximidade. Só que isso teríamos que, antes do mais, repartir e retirar a posição de monopólio que existe em Lisboa. Não, mas Lisboa tem o monopólio do poder. é que se acontecesse isso que estás a dizer, de Lisboa, se passasse o risco, já configurava uma agressão a outras pessoas. Não é? O ponto de partida, a questão não é se partíssemos todos do mesmo patamar e depois houvesse situações de maior crescimento aqui, maior crescimento acolá, e alguns abusassem e tomassem agressão noutra região, aí concordo completamente. O problema neste momento é que a sede do Banco BCP está em Lisboa. O Estado de Lisboa passa a ser o governo de Lisboa, determina que o dinheiro que pertence às empresas de Lisboa, que estão na banca, ficam congelados e só podem ser utilizados em Lisboa. Isto, por exemplo. E, de repente, ficava o resto do país sem dinheiro. Então a primeira Nós temos que destruir mesmo primeiro. Exatamente, a primeira fase seria descapitalizar Lisboa com a ação e depois criar os nossos vários reinos para começar do zero a empreender. Sim. No fundo, diz aqui acho que é mesmo no artigo 35. Deixa-me ver. Vem reordenar parâmetros de gestão e propor um ano zero. Portanto, se nós queremos reconverter a empresa-Estado, dando até, em vez de ser a dispersão por serviços, ser a dispersão por território, por exemplo, que é isso que tu estás a propor, então teremos que propor um ano zero. Sem esse ano zero, não é possível, porque vai haver sempre uma situação de desequilíbrio, porque neste momento o modelo está concentrado nessa região. Na capital. Nessa região. E, portanto, ok, quanto muito ficávamos aqui, olha, se formos outra vez aqui, ficamos aqui com as águas do Alto Minho, com as águas do Douro e Paiva e tal, mas se formos, por exemplo, para o ICEP já é em Lisboa, se formos para a ANI já é em Lisboa, se formos para o Arsenal de Alfeite é em Lisboa, se formos para a Caixa Geral de Depósitos é em Lisboa, está tudo em Lisboa. E então? Olha, eu sou gajo de doar uns satoshis aí para a causa de pôr o Estado em tribunal. Portanto, podes contar. Além de ser um teso, claro. É uma boa causa. Aperceberam-se que nós temos 12 caixas geral de depósitos? Atenção, só tens que ler a coluna da esquerda. A coluna da direita São 6 então. São repetidas. Mas são 6 caixas geral de depósitos. Temos Banco Português de Fomento, a Caixa Banco de Investimento, a Caixa de Serviços Partilhados. São 6. Caixa Geral de Depósitos, Caixa de Gestão de Ativos, Caixa de Imobiliário e Caixa de Participação. Ok. E a seguir o Circuito de Estoril, que é onde eles depois gostam de ir mostrar as... É isso. Ok. Temos muito por onde Já agora, escolher. a Caixa, não conhecendo as contas diretas, mas essa cumpre o artigo 35. Sim. A Caixa Geral e as outras, as Caixa Geral. caixas... Isso as não outras sei. caixas. A Caixa Geral tem a ver com regulação bancária, tem a ver com tudo, e depois o capital é um pouco fabricado ali dentro. Claro. Não vamos ter dificuldade em arranjar empresas falidas do Estado. Sim, por aqui fora temos muitas. E eu estou convencido que aqui não estão todas. É porque aqui... Não, a São lista não está aquelas- atualizada. Penso que Não. Estas são aquelas que têm estatuto de empresa pública. Exatamente. Porque não estão aqui as empresas
e as fundações e as cooperativas, onde o Estado acabou por transformar em acionista A ou TAP, até por exemplo. proprietário, A até TAP, proprietário, a mas que FASEC. não é, empresa pública. Portanto, Sim, sim. são empresas com participação do Estado. Penso que a TAP não está aí. Não está a Por TAP, exemplo. não está. As duas que falaste agora, tanto a TAP FASEC. como a FASEC não estão, e E ainda há outras que mais. não sabemos e que devem ser Até umas eles dezenas. até têm, eu uma vez estive a ver, eles até têm uma padaria em Mafra, qualquer coisa assim. Portanto, são 100%, mas não têm estatuto de empresa pública, portanto. Ok. Bem, eu acho que hoje ficamos por aqui, então. Muito obrigado a todos e até ao próximo episódio. Ok. Obrigado, até à próxima. Obrigado. Até à Tchau, próxima. até para a semana.